Nós estamos numa série de ministrações nesse tempo de Páscoa, que nós vamos encerrar no domingo que vem. E hoje nós queremos ministrar para você a sexta mensagem dessa série, a caminho da Páscoa. A caminho do ápice da história, onde aquele que vive e reina, aquele que é Senhor, escolheu vir ao mundo, doando-se, entregando-se em nosso favor. E nós chegamos hoje, nesse domingo, que segundo a tradição é o domingo de Ramos, é o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aquele mesmo povo que aclamou Jesus na entrada de Jerusalém, uma semana depois, clama pela sua condenação. Mas nós estamos aqui nesta noite para entendermos esse caminho que o Senhor propôs desde o Éden. Quando o homem cai, há um projeto no coração de Deus de restaurar a humanidade e trazê-la para junto dele mesmo, para perto dele. E esse plano, e esse projeto, esse alvo de Deus está perto de acontecer. E eu quero convidá-lo nesta noite à reflexão em um texto no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 16. Jesus está conversando com seus discípulos. Jesus já havia dito para eles, já havia os ensinado, mas já havia orientado também que era necessário que o Filho de Deus, o Filho do homem, morresse, entregando a sua vida em favor de cada um de nós e de todos aqueles que o seguiam. Então Jesus dá uma orientação e diz aos seus discípulos, no versículo 24, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A proposta do Evangelho nunca foi e nunca será uma proposta para que a gente fique acomodado. A proposta do Evangelho nunca foi e nunca será uma proposta aonde nós fiquemos aguardando a vinda do Messias, a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, mas encastelados, protegidos. A proposta do Evangelho sempre foi e sempre será cruz. Sempre foi e sempre será cruz. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, seguir o meu caminho, aquilo que eu estou ensinando, tome a sua cruz. Mas antes de tomar a cruz, é necessário que negue-se a si mesmo, os seus valores, as suas questões pessoais. Quando Jesus percebeu que estava chegando a sua hora, ele tomou ali atitudes decisivas para a conclusão do seu propósito e do seu ministério aqui na terra. Nós pregamos na quarta-feira sobre a oração sacerdotal de Jesus. Você pode aí buscar na rede social, você vai encontrar essa pregação aí na nossa página, quarta-feira passada. E Jesus ali na sua oração, ele clama ao Pai que proteja aqueles que o Pai deu a ele. Ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Guarda o Senhor,
eles são teus. Jesus estava ali clamando pela vida daqueles discípulos, e o texto da oração sacerdotal nos inclui nela. Ele diz também: aqueles que ainda virão a crer. Hoje pela manhã nós aprendemos ali o ato após a ressurreição de Lázaro. A família ali dá um banquete, uma festa para Jesus, e Jesus está na casa ali, e ele é adorado na essência da adoração, com tudo que ele tem, com tudo que o homem pode ter através daquele vaso, daquele vidro de perfume que Maria quebra aos pés de Cristo Jesus. Mas Jesus precisa tomar várias decisões nesse tempo, porque está perto, está chegando a sua última semana. E a última semana de Jesus na terra foi marcada por momentos cruciais. E eu gostaria que, se você quiser, tome nota, para que amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você leia esses textos, medite neles, tenha a profundidade desses textos, peça ao Senhor que se revele a você. Jesus sabia o que ele enfrentaria na cruz. Cada passo, cada momento, cada instante o aproximava a ele mais desse momento. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, para a sua entrada triunfal em Jerusalém, mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém, diz a canção, aclamando o rei: Hosanas, Hosana nas alturas, glória e majestade ao Senhor. Mas quando Jesus está se aproximando de Jerusalém, ele exclama uma breve oração, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar você como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas para te proteger, mas você não quis. É chegada a minha hora. Ele enfrentaria a cruz por mim e por você. E cada instante que se aproximava, ele mais sentia o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros. Mas nós vamos refletir hoje sobre os fatos principais a respeito dessa última semana de Jesus na terra, contando a partir desse domingo, da sua entrada triunfal em Jerusalém até a sua ressurreição. Embora a gente não tenha espaço aqui, para detalhes, por isso eu convido você para que você mergulhe nos textos. Nós vamos dedicar aqui momentos principais de cada dia, de cada momento de Jesus. Também nós vamos respeitar algumas versões diferenciadas sobre a ordem dos fatos. Mas nós vamos seguir o que a tradição, ou o que a tradição bíblica aceita, e nós baseamos o nosso primeiro relato no relato de Mateus 1. O objetivo é aprender sobre 8 decisões que podem mudar as nossas vidas e aprender sobre esta caminhada para a cruz, para que um dia e dia a dia eu e você também possamos tomar essa cruz e seguir a Jesus. Eu quero iniciar fazendo para você uma pergunta, e talvez essa pergunta você diga assim: e como? A pergunta é: você já teve uma semana difícil? Você vai dizer assim: pastor, nesse tempo que nós estamos vivendo, essa pergunta parece meio sem sentido. Você já teve uma semana onde você entrou nela, você via chegando a noite do domingo,
se aproximando a segunda-feira e você sabia que aquela semana seria uma semana difícil. Decisões, problemas, questões. E eu quero convidá-lo nesta noite a você refletir sobre os 8 dias de Jesus na terra. Os 8 últimos dias de Jesus aqui na terra. O domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus 21, de 1 a 11. A primeira decisão que eu e você precisamos tomar é receber Jesus como Senhor. Recebê-lo como Senhor. Uma decisão que um dia você tomou, e se você ainda não o fez, esse está o convite para você hoje. Tome a decisão por Jesus, por seguir a Jesus. Não procrastine, não empurre para amanhã. No domingo anterior à ressurreição de Jesus, ele entrou em Jerusalém e foi recebido com aclamação do povo como um rei. Ele foi aclamado rei. Por vários outros momentos já tinha passado por Jerusalém. Jesus já tinha estado em Jerusalém em diversos outros momentos, mas dessa vez se cumpriu o seu propósito de assumir o senhorio sobre o povo de Deus. O povo de Deus. Este momento nos ensina sobre a necessidade de receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, confessando com os nossos lábios. A palavra do Senhor diz que se com a sua boca confessares, crendo, você será salvo. Então, a decisão para a tua vida neste momento, neste dia, é receber Jesus como o Senhor da sua vida. E eu reafirmo aqui para você o convite. Se você ainda não fez, essa é a noite para que você possa tomar a decisão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Eu consagro tudo que tenho e que sou nas Tuas mãos. A minha vida, de hora em diante, Te pertence. Na segunda-feira, chegou a segunda. Mateus 21, 12 e 13. Jesus agora expulsa os mercadores do templo. A decisão agora é romper com tudo que está errado. Primeiro eu tomo a decisão de seguir a Jesus. A minha segunda decisão é romper com tudo que está errado, com tudo aquilo que não condiz, com tudo aquilo que praticava, com o velho homem, rompendo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Na segunda-feira, após ter sido recebido em Jerusalém como Senhor, Jesus agora age como tal, corrigindo o que via de errado na casa do Senhor. Talvez pareça para você: nossa, Jesus foi muito radical ali, né? Diz o texto que ele entrou ali e saiu, pegou o chicote e começou a expulsar todos aqueles que estavam ali no pátio do templo. E ele declara uma frase que todos nós deveríamos ter temor e tremor como cristãos. Que ele diz assim: transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões e salteadores. Tem misericórdia, Senhor. Que essa casa não seja uma casa
transformada como um covil de ladrões e salteadores, mas seja transformada pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. O templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas Jesus ali entra na casa, no pátio, no comércio, vê aquele comércio da casa de Deus e ele começa a expulsar tudo aquilo que estava errado. Agora, aquele que foi recebido como Senhor, então reage para a mudança. E é exatamente isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Quando eu entrego a minha vida para Ele de uma maneira íntegra, única, Ele vai reagir e vai dizer assim: olha, tem que abandonar tais coisas, tais práticas. Não dá para viver o Evangelho sendo a mesma pessoa. É preciso transformação. Então Ele reage para que haja uma mudança geral de dentro para fora. De dentro para fora. Em Mateus 21, de 18 a 19, Ele vai também olhar para uma figueira. E ela não tem frutos. Ela não tem frutos. E Ele diz, e Ele amaldiçoa aquela figueira sem frutos, mostrando que não quer que tenhamos uma vida infrutífera. A atitude de Jesus expulsando os cambistas que trocavam moedas, os vendedores de animais para o sacrifício, mostra que precisamos tomar decisões de romper com as coisas erradas em nossas vidas, que talvez tenhamos tolerado por muito tempo. Sabe aquela coisa que já virou uma rotina? Mas depois que Jesus foi recebido como Senhor de sua vida, não pode mais manter as coisas antigas que nos impedem de viver na sua presença. Tome a decisão de romper de uma vez por todas com a velha prática, com o velho homem, com os velhos costumes. Chegou a terça-feira. E aí Jesus começa a ensinar de novo. Ele começa a dar os seus últimos ensinamentos ali para aqueles que estão perto dele. Ele nunca perdeu a oportunidade. O nosso Pai, Ele nunca perde uma oportunidade. Ele vai estar sempre pronto para nos ensinar. Mateus 21, 28 a 25. 28 e 25, de 1 a 44. Aprender mais uma palavra. Na terça-feira, Jesus se dedica aos seus seguidores para ensinar sobre a palavra de Deus. Haviam vários assuntos que eles precisavam ter conhecimento. Os religiosos continuavam questionando a autoridade. 23 a 27, Mateus 21. Nesse momento especial, Jesus revela o seu propósito com clareza, explicando detalhes para os seus discípulos. Foi nesse momento que ele fala com mais ênfase, com mais enfático o momento da sua morte. Bem como ele explica ali também a segunda vinda, o julgamento final. Mateus 25. No sermão profético, Mateus 24. Além de prometer o Consolador, que é o Espírito. Ele diz que iria para o Pai, mas ele deixaria o Espírito Consolador, ajudador, para que os seus seguidores pudessem ser capazes de cumprir com os mandamentos que ele havia ensinado. Depois de receber Cristo como Senhor e limpar as nossas vidas das coisas erradas, nós devemos procurar aprender mais a palavra de Deus, que é alimento.
o alimento que precisamos para viver. Nesse tempo tão difícil, onde existem muitas palavras, muitas falácias por aí, nós precisamos aprender genuinamente a palavra e pedir que ela se manifeste a nós. Sem o conhecimento das Escrituras, não conseguiremos saber o que precisamos saber sobre a pessoa de Jesus. Tome a decisão de estudar a palavra de Deus. Esse é um convite que eu faço para você. Nesse ano de 2021, nós propomos como igreja o ano do crescimento. E não há crescimento espiritual, crescimento na presença do Senhor, se nós não mergulharmos na sua palavra. Se nós não tomarmos uma decisão de dizer: Senhor, esse ano eu quero aprender a sua palavra. E não dá para aprender a palavra de Deus com ela fechada. Ou abrir somente no domingo. É necessário que eu tenha comunhão com ela. Que eu possa viver diariamente na palavra de Deus. Mergulhar nela. Chega a quarta-feira. Talvez um dos dias mais tristes de Jesus. Mas esse dia, ele confia em Deus. Ele sabe que Deus está com ele. Mas nesse texto, nós encontramos aqui um texto que nos angustia. Na quarta-feira, Judas faz o pacto de traição. Um amigo, um companheiro de caminhada, que viveu com Cristo todo o seu ministério, caminhando com Ele. Na quarta-feira, Jesus continua se dedicando ao ensino para os seus seguidores, e de repente uma mulher lhe unge os pés. Nós pregamos pela manhã, preparando para a sua morte. Mas também acontece um fato especial, que foi a combinação entre Judas e os religiosos judeus, para tirar a vida de Jesus em uma emboscada. Eles arquitetam um plano. Judas negocia Jesus, a vida do mestre, daquele que esteve com ele, caminhando com ele. Jesus, em sua onisciência divina, ele sabia tudo o que estava acontecendo, porque ele conhecia o propósito divino acima de todas as coisas. Por isso ele não temeu. Jesus se concentrou em cuidar daqueles que estavam com ele. Saiba de uma coisa, que durante a sua caminhada em direção à cruz, muitas vezes você será traído. Muitas vezes você será abandonado. Você será negociado, vão falar mal de você, vão abrir e vão testemunhar, vão falar coisas ao seu respeito. Você enfrentará decepções. E muitas vezes essas decepções serão dolorosas, porque elas vão vir justamente de pessoas que você tinha como maior estima. Estava perto de você. A dor da traição é tão dolorosa quanto a crucificação. Mas precisamos confiar em Deus e não ter medo do que o homem possa fazer. Não tenha medo. Lembre-se, agora a sua vida está nas mãos do Senhor. E se a sua vida está nas mãos dele, isso vai acontecer. As perseguições, as injúrias, as calúnias. Não pare de aprender a palavra de Deus. E não olhe para os lados. Concentre-se em Jesus.
Tome a decisão de confiar mais em Deus e não temer. Está difícil? Com certeza está. Eu sei que a caminhada é dolorosa. Quantas perdas. E aí vem as dúvidas. E aí vem os problemas. E você olha e começa a querer abrir mão. E eu digo mais uma vez para você, não abra mão daquilo que o Senhor colocou no teu coração. Não abandone a fé. Não apostate, né? Não saia da onde o Senhor te colocou. A apostasia. Não faça isso. Abra o seu coração e entenda que o Senhor está contigo. Mesmo quando a luta parece não ter fim. Mesmo quando o problema é gigante. Mesmo que você tenha sido traído pela pessoa que você menos esperava. Continue confiando. Porque chega a quinta-feira. E na quinta-feira, Jesus ali celebra a última ceia. A última ceia. E ele toma a sua quinta decisão. Sabe qual é a decisão de Cristo? Viver em comunhão. Viver em comunhão. Nesse tempo, essa é a nossa comunhão. E dá para ter comunhão aqui, sim. Nós estamos aqui juntos. Quero orar por você, você ora por mim. Nós temos comunhão, nós celebramos em família. Na quinta-feira, Jesus mandou os seus discípulos prepararem a ceia para celebrarem a festa dos pães asmos. E foi nesse dia que Jesus se reuniu, em particular com os seus discípulos, e tomou a decisão de um ato que nós vamos ministrar para você. Então, na quarta-feira, o lava-pés. João 13. Jesus está instituindo a ceia como celebração de comunhão da igreja. Embora ele soubesse que seria abandonado por todos, ele não abriu mão de declarar o seu amor e comunhão com os seus discípulos. Jesus tira tempo ali para ter um momento de comunhão mais íntima com o Pai. Ele busca a presença do Pai, ora pelos seus. Uma decisão que precisamos tomar é a de viver em comunhão com Deus e com o próximo. Muitas coisas acontecem para impedir a nossa vida de comunhão. Em tempos difíceis, nós precisamos orar cada vez mais, como fez Jesus em sua última noite antes da cruz. Se você vê que um momento difícil se aproxima, busque mais comunhão com Deus e com o próximo para estar em paz diante de Deus e dos homens. Nós aprendemos na quarta-feira passada que nós não devemos dizer que temos um problema, mas dizer que temos motivo para orar. Porque quando nós temos esse motivo para orar, nós oramos por ele, e as portas do céu se abrem sobre as nossas vidas. Tome a decisão de viver em comunhão com Deus e com o próximo. Chegou a sexta-feira. Jesus leva a sua cruz. Mateus 27, de 1 a 56. A decisão dele agora é cumprir exatamente aquilo que era o plano inicial. Dar a sua vida para resgatar a minha e a sua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sexta-feira foi o dia em que ele foi julgado de uma forma cruel, açoitado,
carregou a cruz, caminhou em direção ao Calvário, onde morreu e entregou a sua vida para a salvação da humanidade. Foram horas dolorosas e intensas. Cada momento, cada ferida, cada ato de crueldade que foi acometido sobre Jesus, cada gota de sangue foi derramada por cada um de nós. Ele morreu, foi sepultado. Assim como fez Jesus no caminho para a cruz, devemos saber que vamos morrer para o mundo. A cruz é dolorosa e cada passo mais pesado. Entretanto, não podemos voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás, mas avança. Leva a sua cruz como cristão e creia que a sua carne precisa morrer para o pecado. Tome a decisão nesta noite de levar a sua cruz. Chega o sábado, Jesus espera a sua hora. Mateus 27, 60 a 66. Esperar só em Deus. Assim como Cristo esperou, que nós possamos esperar também, somente em Deus. Assim como o texto de Isaías, lá no capítulo 55, que nós lemos hoje, diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto Ele está perto, invocá-lo. Porque os pensamentos dEle não são os nossos pensamentos, os caminhos dEle não são os nossos caminhos. Nós vamos esperar em Deus, confiar que Ele vai curar, que Ele vai abençoar, que Ele vai transformar, que Ele vai mudar a nossa história, que Ele vai abrir os céus. O dia de sábado era o descanso santo e o momento mais importante da festa, a festa da Páscoa. Com cada família se recolhia para junto rememorar o êxodo. Enquanto todos estavam em casa, o corpo de Jesus estava no túmulo e já havia cumprido a sua missão, mas precisava esperar o terceiro dia, como havia prometido em Mateus 26, 61. Eu sei que esperar não é fácil, mas é uma prova de confiança e de sabedoria. Espere, confie. Existem momentos em que não podemos fazer nada além de esperar, não é isso? Não podemos fazer nada. Nesse tempo de pandemia, quando alguma pessoa, algum querido, algum familiar é internado por conta da Covid, a gente sabe que nem visitar pode. É o médico que vem ali e diz: olha, está evoluindo, está do mesmo jeito, piorou, está melhorando. E a nossa serenidade deve ser esperar pelo milagre de Deus e saber que Deus é soberano sobre todas as coisas para agir na nossa vida. Quando esperamos no homem, logo vem o desespero, porque sabemos que o mundo nos decepciona. Então nós devemos esperar e confiar em Deus. Tome a decisão de esperar e confiar somente em Deus. Sabe por quê? Porque o domingo vai chegar. Aleluia. O domingo vai vir. E no domingo nós sabemos que nós temos. Tragada foi a morte ou a vitória. Aonde está a morte, a sua vitória? A vitória está em o nome do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Aleluia. E assim como Ele, nós também
ressuscitaremos na presença do Pai. Viver só para Deus. No domingo, os primeiros raios de luz da manhã, surge uma luz mais forte que o sol. O túmulo se abre e Jesus sai, ressurreto, vivo, cheio de glória. O dia da ressurreição nos ensina que devemos tomar a decisão de viver para Deus somente, só para Ele. Depois de morrer para o mundo, esperar em Deus, chegou a hora de viver a vida abundante que Jesus nos prometeu. Ele nos prometeu uma vida abundante, porque Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que socorre a nossa vida no tempo da tribulação. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite lendo o texto de Mateus 10:38. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, diz o Senhor. A caminhada para a cruz não é fácil, mas é o único caminho mostrado por Jesus para quem quer segui-lo, para quem quer viver o que Ele ensinou, para quem quer fazer da sua vida aquilo que Cristo deseja. Nesta caminhada, a cada dia, nós devemos decidir receber a Cristo como Senhor, romper com tudo que é de errado, aprender mais da sua palavra, confiar mais em Deus, viver em comunhão uns com os outros, morrer para o mundo, esperar no Senhor e viver somente para Ele, somente para Ele. Então, a minha proposta para você nesta noite é: tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Siga Cristo. Siga a sua palavra. Siga aquilo que o Senhor tem te ensinado através da sua palavra. Siga os valores do reino. E assim nós vamos alcançar a morada eterna em glória um dia com o Senhor. Enquanto aqui estivermos na terra, nós estaremos levando a nossa cruz, mas com o Senhor ao nosso lado, nos fortalecendo, nos conduzindo, nos inspirando pelo Seu Santo Espírito, renovando as nossas forças, caminhando conosco em todo o tempo. Eu quero encerrar esse culto desta noite fazendo essa declaração de fé para você. Que na sua caminhada, a cada dia, você tome essa decisão. Que você olhe para você mesmo e diga: Senhor, não há caminho longe de Ti. Não há projeto de vida melhor do que viver com o Senhor. Por isso, Deus, nesta noite eu vou romper com todas as coisas que me afastam de Ti, porque eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero confiar mais em Deus. Eu quero viver em comunhão com Deus e com os meus irmãos. Eu quero morrer para o mundo, Senhor. Eu quero esperar no Senhor, confiando em Ti, e viver somente para o Senhor. Que essa semana de Páscoa, esses dias que aguardam o domingo, você possa refletir profundamente na sua vida e colocar a sua vida em ordem diante do Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Igreja Metodista em Itaim Paulista, uma família para pertencer.
e amém.